Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. A senhora acredita na justiça de Deus? Lógico. Olha, eu acho que não dá para duvidar, não. Acredito. Não. Por que não? Porque eu sou agnóstica. O agnóstico, ele acredita no poder do ser humano. Com certeza. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, mortes coletivas e a justiça divina. E para comentar, para nos ensinar, para podermos refletir sobre esse assunto, duas pessoas muito queridas, Sueli Caldas e José Maria. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você. E a primeira pergunta que eu já digo é que muitas pessoas dizem que essas mortes coletivas são culpa de Deus. Outros tantos dizem que Deus não tem nada a ver com isso. Como entender as mortes coletivas? É toda uma explicação bastante longa, bastante profunda, porque nós precisamos entender a mecânica da justiça divina. Nós não podemos admitir nem sequer pensar que Deus é injusto. Mas muitas vezes as pessoas acham isso. Acham que Deus não tem nada com isso, que não está nem aí para as dores humanas, que Deus não está tomando conta disso, que Deus esqueceu. É uma série de situações que as pessoas estão sempre colocando Deus numa posição assim menor, não entendendo, achando que Deus é injusto, que é castigo divino. Eu ouço pessoas dizerem que quando acontece um desastre qualquer, aonde muitas pessoas falecem, muitas pessoas morrem, outras vítimas ficam feridas, né? Que isso seria Deus que abateu com o seu ódio ou com a sua vingança. Isso é diminuir Deus. Nós jamais podemos pensar que Deus é injusto, porque senão cai por terra toda e qualquer noção acerca do Criador. O Espiritismo mostra que Deus é perfeito, claro, não podia ser de outra maneira, que Deus é soberanamente justo e bom. E nesse caso, quando acontece alguma coisa na nossa vida, não foi Deus que programou isso, que quer que seus filhos fiquem sofrendo. O nosso destino é a felicidade. Entretanto, nós mesmos, através das nossas reencarnações sucessivas, que cometemos erros e que atraímos para nós as leis divinas. Nós temos que lembrar que Deus instituiu as leis. Deus é eterno e as leis também são eternas, regem o universo. Quando o ser humano caminha de encontro às leis, quando ele está contrário às leis divinas, aí sim vem a resposta da lei, que é uma coisa que ocorre, vamos dizer, automaticamente. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós vamos encontrar uma parte, a terceira parte, no qual ele vai abordar a questão das leis morais. E Kardec faz a pergunta aos espíritos superiores. E eles dizem que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis divinas. Se nós nos afastamos das leis criadas por Deus, é claro que virá a resposta em consequência dos nossos atos. Nós podemos ter uma ideia disso observando a questão do momento que o planeta está vivendo. O ser humano tanto tem agredido o planeta, tanto tem devastado as suas reservas naturais, que a resposta veio imediata. São leis naturais. Então o que acontece? O ar fica poluído, os rios estão poluídos, a ameaça de faltar água no planeta. Isso é consequência dos atos humanos, o nosso livre-arbítrio. Portanto, quando ocorrem essas mortes coletivas, aquelas pessoas que se reuniram, elas estavam com o mesmo tipo de necessidade de vivenciar aquela situação
para se libertarem de um passado. Agora, também a doutrina espírita explica que Deus, na sua magnanimidade, Ele vai propiciar, através de espíritos protetores, a suavização daquele momento, a suavização daquela situação que as pessoas estão passando, aquela situação extrema, às vezes dolorosa, como a explosão de um avião, como o caso da TAM, não é? Ali estão espíritos protetores, porque o Pai do Céu não instituiu para nós a dor, o sofrimento, e sim a felicidade e o amor. Agora, nós é que buscamos, com a nossa insensatez, com a nossa incúria, situações assim tão negativas. E existem aquelas pessoas que na última hora não tomam avião, e aí às vezes acontece o desastre, porque elas não teriam que passar por isso. Aqueles que não têm que passar por aquela prova, não chegam, não vão, desistem, programam para uma outra época, alguma coisa acontece e a pessoa não vai participar daquela tragédia. Então, não é uma vingança divina, não é um castigo divino, mas nós mesmos que necessitamos nos libertar de um passado de erros, para recomeçar mais adiante, completamente livres daquilo que tanto nos perturbou. Sabe, Delmar, muitas vezes nós ouvimos as pessoas comentarem acerca do acaso, da fatalidade, acerca de coisas dessa natureza. E isso leva-nos a ter uma ideia de Deus, de que Deus faz as coisas de maneira imprevista, de maneira improvisada. Como a Sueli estava comentando, as leis existem e foram instituídas por Deus exatamente para que nós possamos ter a compreensão e entendimento da sua misericórdia e da sua justiça. Então nós poderíamos afirmar com absoluta convicção, pode ser que exista na Terra muitos homens injustos, pode ser que existam na Terra muitas injustiças, do ponto de vista da humanidade, mas não há ninguém injustiçado do ponto de vista da ótica divina, porque Deus, sendo Pai, amoroso, perfeito, bom, misericordioso, todos esses atributos que a Sueli falou, não nos deixaria como filhos à matroca, à mercê de qualquer acontecimento. Esses acontecimentos, muito provavelmente, são decorrentes do nosso livre-arbítrio. Às vezes, nós temos um malveso de falar, mas o que eu fiz a Deus para que Ele me fizesse isto outra vez, para que isto me acontecesse novamente? Teríamos que mudar o teor da pergunta e falarmos assim: Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda fazendo com que eu passe por essa circunstância novamente? Porque provavelmente ali se encontra embutido um ensinamento divino que nós ainda não lemos. A sabedoria popular diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Nós, com toda certeza, dentro da doutrina espírita, podemos falar: Deus escreve certo por linha certa, a nossa visão da escrita divina é que é torta. Dentro da visão espírita acerca de Deus, ela difere de outras religiões? Claro, difere muito, porque na maioria dos casos as pessoas pensam que Deus condena os seus filhos ao fogo do inferno eterno. Essas pessoas que são condenadas ao fogo do inferno, elas não poderão jamais ter outra chance, outra oportunidade, ficam condenadas e ali vão ficar para toda a eternidade. Então, nós temos que fazer uma análise disso e pensar se Deus é mais injusto que um pai terreno. Nós sabemos, qualquer um de nós sabe, e os que nos estão assistindo também, que os pais amorosos não querem o mal dos seus filhos. Às vezes, filhos que cometem crimes, que cometem erros, os pais perdoam, os pais vão visitar se eles estão nos presídios, os pais estão o tempo todo oferecendo outra oportunidade. Por que Deus não ofereceria? Então, Deus é pior do que qualquer um de nós. E isso é inconcebível, nós não podemos imaginar que o Criador tenha defeitos piores do que nós
nossos como seres humanos. O que nós vemos é que as pessoas projetaram no Criador suas próprias imperfeições. Então, Deus não criou as pessoas à sua imagem e semelhança. Nós é que concebemos Deus à nossa própria semelhança, à nossa própria imagem. O imaginamos como um velhinho de barbas, branca, sentado num trono, quando, na verdade, nós não podemos fazer de Deus uma ideia de uma pessoa. A doutrina espírita, ela veio nos mostrar que a definição de João é a melhor que existe. João Evangelista. Deus é amor. Isso sintetiza tudo, porque nós, pequeninos como somos na escalada evolutiva, nós não temos condições de entender Deus na profundidade, entender Deus de uma outra forma. Porém, o Espiritismo veio desmaterializar, eu digo sempre assim, desmaterializar essa noção de Deus, que Deus é um ser cruel, um ser vingativo, que vai punir os seus filhos por uma falta não eterna, ele vai puni-los com com um castigo eterno. Então isso é um contrassenso. Não poderíamos imaginar uma coisa dessa. Sempre ele nos está oferecendo a oportunidade de ressarcirmos nossos erros, de voltarmos para uma outra vida. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai alcançando aquele estágio que é chamado de espíritos de luz. Isso é muito comum, essa noção de que existem espíritos de luz. Esses são aqueles que chegaram a um grau de evolução. São privilegiados? Não. Eles fizeram por onde? Eles mesmos, com o livre-arbítrio deles, é que prepararam a sua caminhada. Então, essa noção, pelo que nós podemos entender, nossa inteligência aceita, nosso raciocínio, é que Deus é mais perfeito do que nós. Deus é a perfeição absoluta. Se não fosse assim, ele é pior do que qualquer pai terreno, não é verdade? Quem tem filhos sabe que nós queremos o melhor para eles. Não vamos castigá-los de uma forma tão cruel como as pessoas supõem que Deus castiga. O interessante dessa questão das penas eternas e é a mesma coisa o outro lado, né? O paraíso eterno. Então, se você tem a imagem fixada num castigo eterno, como a Sueli estava comentando, ao fogo do inferno, condenado por uma pena temporária, uma pena passageira, uma pena muitas vezes inadvertida, você está condenado a um castigo eterno. E por outro lado, o paraíso. Então você vai ter o céu eterno, os anjos tocando harpas, tocando liras. Eu costumo brincar que é necessário muito repertório, porque você ficar a eternidade inteira ouvindo isso, tenha misericórdia. É necessário fazer alguma coisa. Então, o céu não pode ser isso. O reino de Deus não pode ser essa coisa estática. Tem que ser algo dinâmico. Quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, claro que ele está pressupondo, ou ele está, de certa forma, nos orientando a encontrar Deus em nós. Vamos supor que a gente queira encontrar o nosso DNA divino. Como é que eu sei que Deus é meu Pai? A doutrina dá um conceito diferente, não é, Sueli? É verdade, Deus. é verdade. O conceito de Deus é muito distante do conceito que as outras religiões vêm dando à divindade. Eu posso até passar para ela a questão do conceito, porque muitas vezes nós ouvimos dizer, você veio do pó e ao pó você vai retornar. Mas Deus é só um artesão, criador de bonecos, de pó? Não, Deus não pode ser tão pequeno assim, tão insignificante. Deus tem que ser muito mais grandioso, tem que ser muito mais monumental. Tem que ser uma coisa. Deus entendeu? Exato. É a definição filosófica, né? Deus é. Pronto. Pois é. Mas aquilo que a doutrina espírita coloca como Deus é a inteligência suprema, causa causal de todas as coisas do universo. Ora, se nós somos filhos de Deus e Deus é a inteligência suprema, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós teremos que desenvolver a nossa inteligência. O DNA de Deus está na nossa inteligência. Só que a inteligência precisa ser usada para o bem, para muito o progresso. Interessante, José Maria, que me ocorreu
posso então emendar aqui um pouquinho, que eu estou lendo um livro agora, esses dias, já estou na parte final, A Linguagem de Deus. E este autor é aquele que presidiu o projeto do genoma humano, não é? Então, nesse caso, ele vai mostrar, embora ele seja de outra religião, mas cristão também, né, a existência de Deus. Então isso é muito importante, nós entendermos a linguagem de Deus, como ele fala com a humanidade, como ele fala com os seus filhos. Então é de uma forma compassiva, amorosa e magnânima. A nossa gratidão pela participação obrigado a todos. No programa Transição, que chega ao final. Continue ligado nessa sintonia. Programa Transição, a visão espírita para o novo tempo.